meu povo! Professor Marcos Paulo Araújo na área, se derrubar é pênalti. Então vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso curso. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as contribuições de intervenção no domínio econômico, CID, beleza? Então veja comigo aí na tela. Vamos lá, se ligue, ó. Contribuições de intervenção no domínio econômico. A única CID, cujos fatos geradores estão delineados na Constituição de 1988, é a CID combustível, beleza? Tá onde, gente? O artigo 177, parágrafo 4º. E aqui, essa intervenção, na verdade, ela ocorre quando houver, né, a necessidade ou ela se concretiza justamente pela destinação do produto de sua arrecadação. Como assim, professor? Uma vez instituída essa contribuição, a CID combustível, o produto da sua arrecadação ele é vinculado justamente a coisas que são voltadas aí para a questão de combustível, petróleo e derivados, ok? Não pode ser empregada, por exemplo, né, se vier a ser instituída, digamos assim, para outro fim, como a gente viu, para a Seguridade Social, muito pelo contrário. O produto da sua arrecadação, nesse caso da CID combustível, ela é vinculada, né, digamos assim, à necessidade que ele deu origem. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, sigamos em frente. As contribuições corporativas, né? Contribuições corporativas são também chamadas de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas e só podem ser instituídas por quem? Pela União. Então, portanto, ainda que haja, digamos assim, uma entidade privada, quem vai instituir essa contribuição vai ser a própria União e tem como objetivo o quê? Ser parafiscal. Por que parafiscal? Destina-se ao financiamento de entidades representativas ou de categorias profissionais econômicas, né? As suas corporações, tá certo? Por outro lado, as contribuições para o custeio das entidades de fiscalização dos exercícios de profissões regulamentadas, conforme a gente tem aqui, né? A gente sabe que o exercício da profissão, ele é facultado, ele é livre a qualquer instante, tá certo? Porém, desde que é atendida às qualificações profissionais. E aí a gente entra com a figura dos conselhos, né? Os conselhos fiscalizadores que a lei estabelecer. E nós temos, melhor dizendo, algumas leis específicas. As leis que regem, por exemplo, a OAB, o Conselho Regional aqui que nós temos de corretores de imóveis, de medicina, contabilidade, engenharia, arquitetura, tá certo? Então esses conselhos, eles são conselhos de fiscalização, eles são conselhos instituídos através de lei, tá certo? E que na verdade eles fiscalizam as profissões, porque é um serviço que diz interesse ou diz respeito ao Estado. O Estado tem interesse, né, nesse serviço e que eles sejam fiscalizados para uma melhor prestação, digamos assim, do serviço. Por outro lado, a lei considera essas atividades como de interesse público, como eu falei para vocês. Então, portanto, se a atividade é de interesse público, o Estado tem interesse também na sua fiscalização. Então, portanto, permite a instituição do tributo cujo produto da arrecadação seja destinado a tais instituições. Então, quando a gente inscreve lá no Conselho Regional de Medicina, eu sou médico, eu tenho que pagar aquela anuidade. A anuidade, por sua vez, nesse caso, ela é uma anuidade, ela é obrigatória, ela tem uma natureza de tributo, ela é compulsória. Quando eu não pago, o Conselho Regional de Medicina, por exemplo, ele vai propor uma execução fiscal. Não são os advogados da União, melhor dizendo, não são os procuradores da Fazenda Nacional, né? Nem tampouco os procuradores federais, e alguns procuradores federais, na verdade, atuam nesse contexto e propõem essas execuções. Mas sim, via de regra, alguns conselhos eles possuem os seus advogados, né, do conselho para propor a sua ação de execução fiscal e está acompanhando. Os procuradores federais acompanham as autarquias, né, aquelas que integram o sistema, digamos assim, uma administração pública indireta. Beleza? Tranquilo? Pois bem, vamos embora. As contribuições para o custeio das entidades de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas têm natureza jurídica tributária, como eu falei para vocês, é por isso que ela, na verdade, ela é compulsória, né? As anuidades pagas aos conselhos são tributos da espécie contribuições corporativas. Então, as contribuições corporativas que estão aqui voltadas para os conselhos. Tem uma finalidade
para fiscal, porque quem institui, na verdade, é um ente público, é a União, mas se destinam a terceiros, né? Ou seja, esses terceiros, esses conselhos, muitos deles aí, às vezes, né, digamos assim, são voltadas aí, né, pessoas jurídicas de direito público. A gente sabe que os conselhos, eles na verdade são autarquias, tá certo? Mas destina-se a um terceiro. Por quê? Porque na verdade não foi ele quem criou o Conselho de Medicina, o Conselho de Engenharia, ele não possui, na verdade, uma competência legislativa. Então quem vai instituir isso daí, na verdade, é justamente a União, né? Que é digamos assim, a entidade política competente para tal, beleza? Contribuições para o serviço de iluminação pública, né? É justamente a exceção. Por que a exceção, gente? Porque tem a previsão, como a gente já viu, no artigo 149A. É a última contribuição que a gente estuda. Então, portanto, a competência aqui, no caso, é municipal, tá? Competência municipal, beleza? E poderia o Estado, Distrito Federal, o Distrito Federal pode, o Estado e a União instituir essa competência, instituir esse tributo para o serviço de iluminação pública? Não. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, a COSIP, como ela é chamada, é um tributo de competência de quem? Dos municípios e do Distrito Federal. Por que do Distrito Federal? Porque o DF possui competência cumulativa, né? Tanto do Estado quanto a competência dos municípios. Essa redação foi inserida através da emenda constitucional número 39 de 2002, em resposta ao entendimento do STF, que proibia a remuneração do serviço de iluminação pública mediante o pagamento de taxa, entendeu? O STF, que não preenchia, digamos assim, na época da instituição desse tributo, o caráter da especificidade da divisibilidade do serviço, né? Eu não sabia para quem que eu estava prestando, eu enquanto município, eu não sabia para quem que estava prestando o serviço de iluminação pública, não tinha como eu dividir, digamos assim, identificar o contribuinte, então, portanto, não poderia ser feito através de taxa, e aí, através da emenda constitucional número 39 de 2002, né, é que possibilitou a instituição da COSIP, porque os municípios alegaram que teriam um enorme prejuízo quanto a isso. Então nós temos aqui a súmula vinculante número 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Então, como a gente viu, pode sim ser utilizado para um fins de extensão de enredo, mas não pode ser remunerado mediante taxa. E aí, justamente, foi que, através da emenda constitucional número 39 de 2002, que criou-se a contribuição à COSIP, como ela é conhecida de hoje. A COSIP é um tributo sui generis, tá certo? Com peculiaridades que distingue das demais contribuições especiais previstas no artigo 149, tá? Por isso que ela está no artigo 149A. De acordo com o STF, o tributo não se confunde com o imposto, porque sua receita se destina a uma finalidade específica, nem como uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço do contribuinte. Eis aqui o motivo pelo qual ela é vista ou entendida como sendo um tributo sui generis. Ela não é imposto e, ao mesmo tempo, não é taxa, nem tampouco, e, por outro lado, ainda continua sendo uma exceção às contribuições previstas no artigo 149, de competência do município. Na verdade, os municípios alegaram na época que seriam muito prejudicados quanto a isso, porque não teriam como custear aí, digamos assim, a manutenção, né, das redes. Eu não sei se na sua cidade acontece, mas na minha cidade o município ele acaba que trocando as lâmpadas que queimam com bastante frequência. Às vezes tem a necessidade de colocar um poste, né, em um determinado local que não é competência muitas vezes da concessionária, o município vai lá e põe. Então esse recurso, na verdade, serve justamente para esse fim específico aí, beleza? Tranquilidade até aqui, sigamos adiante. No que tange às receitas arrecadadas, a COSIP discutiu-se no STF se haveria vinculação da despesa somente à execução e à manutenção do serviço de iluminação pública. Na verdade, o STF veio e falou o seguinte: olha, é constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio da contribuição para o custeio de iluminação pública na expansão, como eu falei para vocês, de aprimoramento da rede, as extensões de rede ou até mesmo qualquer outro digamos assim, qualquer outra necessidade que envolva aí o aprimoramento, o melhoramento no que diz respeito ao fornecimento de energia. Então, os recursos que são da COSIP podem ser empregados também nesse fim
com essa destinação de aprimoramento, expansão, né, ou extensão das redes, manutenção, não há problema algum, é constitucional sim e pode ser feito desta forma. Tranquilo? Pois bem, vejamos agora as principais características da COSIP, está aí na tela. Ó. A principal característica, a competência é restrita aos municípios e ao DF, então, portanto, de quem compete? A quem compete, digamos assim, criar este tributo, né, ou esta contribuição? Município e Distrito Federal. A arrecadação do tributo é vinculado ao custeio do serviço de iluminação pública, ou seja, se você arrecada, se você institui a COSIP, nesse caso, essa arrecadação ela é vinculada. É facultada a cobrança desse tributo, seja feita na fatura do consumo de energia elétrica ou não. Então, portanto, competência de quem, gente? Competência do município, né? A arrecadação, o seu produto da arrecadação é vinculado à sua aplicação direta na manutenção, expansão e aprimoramento do fornecimento de energia. E é facultado aí a sua cobrança aonde? Na conta de energia. O município vai, coloca, informa a Coelbo e a Coelbo vai cobrar um percentual sobre o seu consumo de energia. Tributo de competência municipal. Assim, a gente conclui a nossa parte de contribuições e na próxima aula a gente passa para a próxima espécie tributária, provavelmente os impostos. Beleza? Espero que tenha gostado e vejo vocês na próxima aula. Um beijo grande, fui!